Olá, meus amores, tudo bem? Terceiro ano? Sejam bem-vindos à nossa aulinha de História do nosso segundo volume da apostila. Agora, a prof pede para que vocês abram a sua apostila lá na página 12, aonde a gente começa o nosso segundo capítulo. E na página 12 a gente tem um vovozinho contando histórias da sua infância. Quem não gosta de escutar história de vô, hein? E as crianças muito atentas ouvindo, E aqui os outros adultos ouvindo também, porque história de vô todo mundo gosta. Então agora a gente vai falar sobre cultura e lazer. Duas palavrinhas bem importantes quando a gente fala da nossa história. O que é a nossa cultura? Cultura é tudo que a gente traz dos nossos antepassados, das gerações passadas e que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, a cultura da culinária. Pessoas que faziam essas comidas há muito tempo atrás e foi passando de geração em geração. Brincadeiras antigas, dança, música, tudo isso é referente à cultura, é o que nos preenche. Não apenas que a gente tem que ir para a escola, estudar, os pais têm que ir para o trabalho, trabalhar. Nós também precisamos nutrir a nossa cultura. Quando a mãezinha faz aquele bolinho de milho, quando a avó faz aquele bolinho gostoso, isso faz parte da cultura. Quando a gente vai em algum lugar, como na igreja, num parque, para fazer brincadeiras, para fazer algo que os nossos antepassados faziam, isso é um resgate cultural. E lazer quer dizer diversão, livre do trabalho, livre das responsabilidades da escola ou das suas atividades que você precisa fazer em casa. Lazer é um momento de se divertir. E então a gente vai unir os dois, cultura e lazer. Vamos observar como é que a gente faz isso? Qual a sua forma de lazer preferida? O que você mais gosta de fazer? Não vale falar, comer e dormir. Nesse capítulo, você vai conhecer formas de lazer e de cultura de outros tempos e compará-las com o que conhece atualmente. Então, ali, vai começar o espetáculo. Observe essa imagem de um tipo de local que há muito tempo é frequentado por famílias em busca de diversão. Então, o que a gente tem aqui? Um circo. Nós temos a cultura circense, que é a cultura do circo, e que ela é muito antiga. Há muito tempo atrás, os circos existiam em grandes quantidades e era muito comum ter animais nos circos. Hoje é proibido, porque foi observado que os animais ficavam presos em jaulas, em gaiolas. Muitas vezes eles eram judiados, então hoje não pode mais. Mas os malabares, o palhaço, tudo isso pode e deve continuar. O circo é uma arte, por isso que é tão legal, né? É tão divertido. E aqui a gente tem o seguinte: qual é o espaço de diversão representado nessa obra? Então aqui nós temos um grande circo. De acordo com o seu conhecimento, identifique os artistas representados nessa obra. Então você vai ver quem são os artistas que estão aqui, que vocês conhecem, que vocês acham bem legal. Tenho certeza que esse aqui vai aparecer na lista de vocês, porque ele é o melhor, né? Quais as principais formas de diversão que existem na cidade onde você vive? Então você vai pensar aqui na cidade de Sombrio. Quais são as melhores e maiores formas de se divertir que você tem aqui? Nem que seja aquilo que está próximo da sua casa, né? Seja um parque, seja um campinho, mas como é que a gente se diverte? Quais são as opções de lazer que a gente tem aqui e de diversão? Então agora a gente vai ver espaços de lazer. Fazer um passeio, visitar uma exposição, ir ao teatro, assistir a um filme ou a um jogo, ler um livro. Todas essas atividades são formas de lazer comuns na atualidade.
No decorrer do tempo, surgiram espaços destinados ao lazer, como praças e parques nas cidades, grandes ou pequenos, no centro ou em regiões mais afastadas. Esses lugares têm a função de propiciar áreas seguras e, e adequadas para a população passear, brincar, descansar e praticar esportes. Então, olha só que interessante essa construção aqui no meio de uma praça. Olha para que ela servia. No passado, em muitas cidades do Brasil, era comum a população se reunir ao redor de coretos para participar de eventos e festas animados por apresentações musicais. Na imagem, vemos o coreto da Praça da República, em Belém do Pará. Então, o nome dessa construção aqui é coreto. As apresentações aconteciam aqui. Ele é como se fosse um mini palco. E as pessoas ficavam aqui em volta para assistir às apresentações. E na cidade de Torres, bem no centro da cidade, no meio do parque, tem um coreto, todo branquinho, bem bonitinho. Quando você for lá, preste atenção. Então, na atualidade, em muitas cidades do país, existem parques com áreas destinadas ao passeio e à prática esportiva. Nesses espaços, geralmente cercados por áreas verdes, natureza e lazer precisam estar em harmonia. Na imagem, vemos o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Então, aqui nós temos um lago, muito verde, muita vegetação, e aqui é um parque, não um parque de diversões, mas um parque para caminhar, se exercitar, fazer um piquenique, andar de bicicleta, tá? Isso é chamado parque. Agora, aquilo que vem de vez em quando, com brinquedos, aquilo é um parque de diversões, certo? Então, aqui diz o seguinte: pesquisa. Siga as orientações do professor e converse com um adulto sobre formas de lazer de outros tempos. Em seu caderno, registre as informações descobertas. Depois de sala de aula com seus colegas, compartilhe o que você descobriu. Gente, agora vai ser o seguinte: vocês vão entrar em contato com a pessoa mais antiga da sua família. Se ela tiver WhatsApp, você vai fazer uma chamada de vídeo para ela e vai perguntar como era antigamente, do que ela brincava, o que ela mais gostava de fazer quando ela era pequena. Como se divertiam, aonde que eles iam, será que eles iam a shows, parques, será que eles iam a teatro? Você vai fazer essa pesquisa com a pessoa, pode ser da sua família ou pode ser um vizinho, alguma coisa. O importante é que você faça por chamada de vídeo, tá? Nada de ir na casa dos outros, não pode. E agora, compreendendo a história. Na página 15 diz o seguinte: a seguir, o texto relata uma lembrança da senhora América Saboia sobre a cidade de Curitiba em outros tempos. Leia. No ângulo formado pela Avenida Luiz Xavier e pela Rua Voluntários da Pátria, erguia-se o que talvez fosse o mais importante na praça: um coreto. Nele, por vários anos, a população de Curitiba teve um dos seus mais atraentes espetáculos: os concertos da banda do Regimento de Segurança do Estado. Então, olha só que interessante. Como foi construído um coreto, né, nessa localização aqui de Curitiba. E, por muitos anos, as pessoas assistiam os concertos, a apresentação da banda de segurança do Estado. Então, ali, depois de ler o texto, responda essas questões. O que havia na praça e é lembrado pela senhora América Saboia? De acordo com o texto, o que costumava acontecer neste local? Na cidade onde você vive, que atividades de lazer costumam ocorrer nas praças ou nos parques? Então, agora vocês vão fazendo essas atividades, fazendo essas pesquisas. Não esqueçam de escrever tudo o que vocês acharam mais interessante do que vocês viram agora nessa aula. E também façam essa chamada de vídeo para as pessoas, uma pessoa mais antiga que você conhece, e descubra quais eram as brincadeiras que eles mais gostavam. Certo, meus amores? Finalizamos agora a nossa aula de história e um grande beijo. Até a próxima aula!